Oi, Agatha, de novo. Ei. É engraçado que quando eu abro o vídeo ao vivo, eu começo a ver com quem que eu tô concorrendo. Eu normalmente concorro com umas pessoas assim, ó, Lázaro Ramos, Anitta. Acho que, né, uma concorrência assim mais ou menos. E aí, Agatha, me conte como que você tá? Como que estão as coisas? Já tá na ponta da agulha aqui os livros. Olá! Tudo bom? Daqui a pouco tempo você está aqui comigo, falando sobre literatura infantil. Oi, Vanessa. A gente tá tô abrindo a live um pouquinho antes para a gente poder ter mais gente quando começar. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui quem são os nossos concorrentes. Quem que está fazendo live neste momento agora. O ruim é que a gente abre um pouco mais cedo, tem que fechar um pouco mais cedo também, né? Mas faz parte. Oi, mãe. Queria descobrir como que faz pra gente colocar o tema da live fixo. Alguém sabe como faz isso? Espera mais um pouquinho, o povo vai entrando e aí a gente já começa. Oiê. Tudo bom, mãe? Tudo bem? Comecei um pouquinho mais cedo hoje pra gente poder ter mais gente aqui na hora que começar. Oi, Eve. Oi, Aline, de novo. É, gente, eu não sei como é que faz isso mesmo. Oi, Mariana. Gente, eu queria descobrir como que a gente deixa. Oi, Bruna. Como que a gente deixa, Marcos, o tema da live fixo? Alguém sabe? Eu às vezes vejo isso nas outras lives e não sei como faz. Vamos para o amigo Google. Como deixar o tema da live fixar? Oi, Marcos, tudo bom? Muito bem. Não vou conseguir ver isso agora, porque senão, né, vou atrasar nosso começo aqui. Possível fixar um comentário no topo. Ah, eu acho que deve ser algum comentário. Deixa eu ver. Não. Teste. Ó, testei é um negócio que. Não sei, gente, como é que faz isso. Vou descobrir para o próximo. Se alguém souber, então boa noite para todo mundo. Se alguém souber como que faz para fixar o tema da live em um dos comentários, me avise, gente, que eu vejo as pessoas fazendo isso, mas eu não sei como é que faz. Muito bem, nossa conversa de hoje é sobre livros que nos fazem chorar. Livros que fazem a gente chorar de comer ranho, como diz a Evelyn. Que é, né, nossa assídua espectadora da live, assídua participante e virou até conselheira, né, junto com a Aline. Então,
Hoje a gente vai falar sobre livros tristes, né? Livros que às vezes a gente não chora só com um livro triste, né, gente? A gente chora também com livros emocionantes, é, livros que têm histórias que nos tocam de alguma forma. Às vezes não precisa ser só triste, né? A gente também chora de emoção, a gente chora de alegria, a gente chora de raiva, né? Então eu acho que a gente tem várias possibilidades aí. Oi, Ana! A gente tem várias possibilidades aí sobre o que é chorar, né? A gente tem vários motivos para chorar, não é só tristeza. Eu amo livros tristes também, Agatha. Eu tenho uma paixão por coisa que me faz ficar assim na deprê, sabe? É muito engraçado. E isso não é só com livro, é com filme também. Eu também adoro filme dramático, aquele filme que você se acaba de chorar. Já chorei tanto no ônibus lendo livro, eu também. Muito, né? E assim, e às vezes chorando de não conseguir controlar, né? Sabe aquele choro que você não consegue mais, assim, nem fingir que tá chorando e nem controlar, e daí você não consegue parar. Enfim, né? Então eu vou falar de alguns livros que fizeram isso comigo. Bem importante lembrar o seguinte: os livros que eu estou mostrando hoje são livros de ficção. Porque se eu for contar para vocês, gente, quantos livros eu já chorei, em quantos livros reportagem eu já chorei, putz, daí a lista tinha que ser gigante, né? Porque livro-reportagem é mais tocante ainda porque você sabe que são histórias reais, né? Então, assim, eu não tô falando aqui de livro-reportagem. Porque se eu fosse falar de livro-reportagem, aí seria uma outra live. Livros-reportagem que nos fazem chorar. Mas aqui são livros de ficção, tá? Então, vou começar a falar sobre as minhas sugestões de leitura, né? Que acabam sendo sugestões de leitura, principalmente para quem gosta de livros tristes, livros dramáticos, né? Livros emocionantes. E aí depois eu vou ver se alguns de vocês aí querem entrar para conversar comigo, para falar sobre algum livro que vocês tenham lido, que vocês choraram, enfim. E livros esses que a gente ficou chorando no ônibus, né? Acho que isso é bem importante. Eu não vou falar, gente, já vou começar desde já, né? Não vou falar sobre o ensaio sobre a cegueira, que é um livro que eu chorei demais, mas demais mesmo. Chorei assim de aquela coisa, né, desesperada. Não vou falar do ensaio sobre a cegueira, porque o ensaio sobre a cegueira eu falei na segunda live que a gente fez, que era livros que mudaram nossa vida. E o ensaio sobre a cegueira é um livro que mudou minha vida. Então eu não vou falar dele de volta. Mas assim, ele tá muito facilmente no topo dos 5 primeiros que mais me fizeram chorar na vida, assim. Então, mas ele não tá na lista de hoje por causa disso. Muito bem. Primeiro livro que me fez chorar muito foi esse livro aqui. Opa! Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Aí. O Menino do Pijama Listrado. John Boyne. Eu acho que muitos de vocês já leram esse livro, muitos já devem ter visto o filme, né? Mas eu li o livro antes de ver o filme. Eu acho, incrivelmente, eu acho o filme mais triste até do que o livro, mas não sei por quê, talvez porque eu não tenha tido tanta expectativa, né, no filme, porque eu já tinha lido o livro e tal. E assim, é bem isso. A gente já começa com esse, que é pra já começar detonando tudo, né? E a Aline diz que esse nunca teve coragem de ler. E assim, ele é muito triste. Eu acho, gente, que tem alguns elementos em livros que são elementos que pioram as coisas. Primeiro, crianças. Colocou criança, gente, no livro, acabou, né? Criança que sofre, criança que tá na guerra, criança que é abandonada, né? Então, assim, colocou criança, você se ferrou. E é engraçado, gente, porque criança, pra mim, é um elemento também super importante em filme de terror. Colocou criança em filme de terror, gente, eu quero morrer. Sabe aquela criança com vestidinho no fim do corredor? Assim, lá, 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 lá. Ui, já quero morrer, né?
E quando tem livros muito tristes e ainda tem criança, ai, gente, daí me acaba. O Menino do Pijama Listrado, o que que é? É a história, basicamente de duas crianças, né? O Bruno e o Shimuel. É, e o Bruno é filho de um cara do alto escalão militar da Alemanha na época da Segunda Guerra, e o Shimuel é judeu. E o Bruno, o menininho, assim, né, um piá rico, que sempre teve tudo, né, obviamente completamente por fora do que estava acontecendo na época, não sabia direito o que o pai dele fazia, sabia que o pai dele era um cara importante no governo alemão, mas nada além disso. E aí o pai dele é transferido para um lugar super ermo, né? Um lugar vazio de tudo. O filhinho, né? O Bruno, né? O filho dele, acaba ficando bem indignado de trocar de lugar, porque daí ele não tem mais com quem brincar, porque é um lugar super vazio. Justamente porque o pai dele é um dos grandes comandantes de Auschwitz. Então eles têm que se mudar para perto do campo de concentração. E aí o Bruno fica muito indignado, porque ele não tem com quem brincar e tal, até que ele conhece o Shimuel, né? É, além da cerca, né? Tem a cerca do campo de concentração, e ele conhece o Shimuel, e assim, os dois não sabem o que eles estão fazendo lá, né? Nenhum nem outro. Então as conversas deles, gente, são conversas super singelas, são conversas assim, né? É tudo narrado sob o ponto de vista da criança rica, do Bruno, né? É, e aí, assim, as conversas dele são muito singelas, são muito simples, são muito ingênuas, né? Então ele pergunta assim, mas por que que você só veste essa roupa, né? Que é a roupa do campo de concentração. Aí o menininho fala, né? O Shimuel, ele diz, eu só visto essa roupa porque quando eu cheguei aqui, eles levaram embora todas as minhas roupas. E daí a outra criança não entende, né? Ela não entende, assim, por que que ela não pode brincar, ela não entende por que que ele tem aqueles horários estranhos, ela não entende por que que chega alguém gritando com ele quando ele tá na cerca, né? Conversando com um amiguinho novo e tal. E ali eles começam a construir uma amizade. E é uma amizade alheia a tudo aquilo que está acontecendo em volta. Então você vai se envolvendo com isso na história, né? Você vai se envolvendo com a amizade dos dois, você vai se envolvendo porque você também vai se desesperando, assim, porque você sabe que é uma situação horrorosa, né? Tipo, o pai dele, do Bruno, é responsável pela situação absurda que passa um menino que passou a ser amigo dele. E aí, gente, bom, eu não vou contar o, né, fim, nada, eu acho que eu já contei até demais do livro, mas assim, tudo vai te envolvendo de uma forma e vai te emocionando tanto, que quando chega ao fim, e que é um fim tristíssimo, gente, você já tá meio chorando, entende? Sabe aquela coisa assim, você chora um pouquinho num diálogo, você chora um pouco de eles não terem muita noção do que tá acontecendo, aí você chora com o que o Shimuel conta que acontece com ele dentro do campo de concentração. Então você vai chorando, chorando, você tá chorando assim em conta-gotas, né? Gente, daí chega o final, né? E no final, aí você se acaba de chorar. Eu lembro que eu assim demorei para parar de chorar quando eu terminei esse livro, porque ele a hora de chorar dele é assim, a última página, o último parágrafo, né? Te leva, né? Você caminha para todo aquele fim que você já sabe que vai ser triste. Ah, não vou contar spoiler, eu acho sacanagem. Mas assim, quando chega no fim, é a última página que faz você chorar. Então, assim, você tá chorando muito quando o livro acabou, né? E aí você fecha o livro ou você apaga a tela do seu Kindle, Kobo, seja lá o que for, e você tá assim, né? E não consegue parar de chorar. Então, assim, é um livro desesperador. Existem livros, e o próximo que eu vou contar para vocês é assim. Existem livros em que existe uma parte em que você chora, e às vezes essa parte não é o fim. O ensaio sobre a cegueira mesmo, a parte que eu mais chorei não é o fim, é uma outra parte, né?
E o próximo que eu vou mostrar também. Mas no Menino do Pijama Listrado, que é o livro que nós estamos vendo agora, você se mata de chorar no fim. Então você chora em alguns momentos e aí no fim assim a facada final. Ai, é de se acabar, tá? Então acho que isso é bem é um filme é um livro perfeito para quem adora chorar em livro. Triste demais, a gente chora pela humanidade. Nossa, com certeza, Flávio, com certeza. A gente chora pela humanidade porque assim, o que fazem com as crianças, né? Em diversos aspectos, né? A Agatha tá aí, ela escreveu um livro maravilhoso, um livro-reportagem, que chama O Clube Secreto da Dor, que fala de histórias de mulheres que foram crianças abusadas, né? Então, assim, quando você tem histórias com crianças, e aí uma ficção como essa, tal, a gente chora pela humanidade, é bem isso, porque acabar com o futuro de uma criança, assim, é acabar com qualquer esperança, né? E eu acho que isso aconteceu muito na guerra. Eu não sei se vocês já viram, eu vou tentar não me estender, porque senão o tempo acaba, né? Mas um dos filmes que concorreram ao Oscar nesse ano, aquele Jojo, acho que é isso o nome, é, é de uma criança também no período do nazismo, né? E foi um filme super criticado, assim, porque é uma criança que gosta do Hitler, né? Gosta do Hitler, quer ser da juventude nazista, tal. Mas assim, aquele filme, você também, em alguns momentos, você chora pela humanidade. Você chora assim porque você sabe que isso foi real. E o pior, eu vi aquele filme e eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Em como as crianças eram cooptadas pelo nazismo, de alguma maneira, né? Um dos livros que a gente vai falar hoje também aborda esse assunto. É, e aí você vê aquela criança assim que adora o Hitler, que o Hitler é o melhor amigo imaginário dela, enfim. Porque ela não vê nada, né, daquele absurdo que é a guerra. Mas aí ele é confrontado com coisas da guerra que ele nem imagina, assim, e isso acaba com a ingenuidade dele, né? Isso acaba com a infância dele. Eu lembro que eu chorei muito nessa parte, nesse filme. E o Menino do Pijama Listrado é isso. A gente chora pela humanidade porque quando a gente vê essas coisas acontecendo com crianças, seja nas histórias reais, seja nas histórias ficcionais, é muito triste. É muito triste, porque você sabe que as histórias reais, né, as ficcionais, elas vêm de coisas das histórias reais, né? Elas vêm da realidade de alguma maneira. Então, isso é bem triste também. E imaginar as tantas histórias que devem ter acontecido nesse período sombrio. Flávio, tem um livro que eu vou falar dele numa. Quando que é essa live? Ah, eu acho que vai ser só em junho, que é a live de livros reportagem. Eu já falei dele aqui outras vezes porque é um livro que me marcou muito, que é Os Bebês de Auschwitz. Sério, são histórias assim inacreditáveis, inacreditáveis. E é bem isso. Deve ter acontecido tanta coisa, tantas histórias que a gente não, que a gente vai sabendo aos poucos, né? Um documentário aqui, um livro aqui, uma história ficcional lá. Aí você vai pegando essas histórias. Esses dias eu vi um documentário que era sobre as pessoas numeradas, né? Elas têm até hoje a tatuagem do número do campo de concentração. Gente, quando eu me lembro daquele documentário, me dá 10 tipos de desespero, assim. Então, acho que isso tudo que eu falei, né, são coisas reais, documentário, livro-reportagem. Então, parece que é mais fácil a gente chorar com coisa real, porque você pensa, putz, isso aconteceu. Agora, quando você chora com um livro de ficção, nossa, eu acho que o cara tem que ser muito bom. O escritor, né? O escritor tem que ser muito bom, ele tem que te envolver muito para fazer você chorar, né? Eu acho incrível como um livro tão fino como esse consegue me fazer chorar. Verdade, né? Ele é super pequenininho. Aqui no Brasil tem criança que gosta do piruliro, verdade. Né? Exatamente. É a mesma lógica, né? É, e eu também fiquei, assim, impressionada com o tamanho. O Menino do Pijama Listrado é super fininho, é um livro bem rápido de ler. E eu também fiquei impressionada como ele te envolve, né?
Com criança não dá mesmo. O pior é que a realidade não é melhor mesmo, não. A realidade não é melhor. Isso que é o mais triste, né? Muito bem. Vamos para o próximo. Gente, agora sabe o que eu me toquei? Que os três livros que eu separei são com crianças. Agora que eu me toquei. Acho que por isso que eles são tão tristes. O próximo livro é esse daqui. Khaled Hosseini com O Caçador de Pipas, né? Então, assim, Biruliro é um dos apelidos do Bozo, exatamente. Por isso que a Aline colocou lá, né? O nosso próximo livro, Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini, é um romance também. Também é um livro de ficção. E conta a história do Amir e do Hassef. Acho que é Hassef o nome dele, só deixa eu confirmar. Mas acho que é Hassef. Ou Alim. Nossa, eu já confundi agora, deixa eu ver. É o Amir e o Hassan. Meu Deus, né? Meu Deus do céu, tudo errado. História do Amir e do Hassan. Que história que é essa? Nossa, a Isa falou, eu fui dormir com dor de cabeça de tanto que chorei nesse livro. O Caçador de Pipas? Ou o Pijama Listrado? Esse daqui. O Caçador de Pipa é de comer, é de chorar e comer ranho. Né? Esse eu ouvi falar, mas não li. Acho que tem filme também. Tem. Tem filme, o filme é bom, mas não se compara com o livro. Acho que assim, de uma maneira geral, os filmes não se comparam aos livros, né? Mas o Caçador de Pipas, assim, o filme é ok, mas ele não mostra toda a emoção que existe nesse livro, sabe? Porque, assim, o livro é a história dessas duas crianças, na verdade, é uma história muito mais do Amir do que do Hassan. O Amir é uma criança rica, sempre quis ler, mas ainda não. Se é para se acabar, já tá na lista dos próximos. Eu amei esse livro, mas, nossa, muito pesado, é mesmo. Então, assim, esse livro aqui, ele conta a história do Amir, que é uma criança rica, é uma criança que faz parte ali da alta casta do Afeganistão, tal, né? E aí, nesse livro, o Amir, quando criança, ele tem uma amizade muito grande com o Hassan, que é filho dos empregados da casa do Amir, né? Só que eles são crianças, então não existe essa lógica assim de, ele é filho do empregado, tal. Não, eles têm uma amizade super legal, eles vivem juntos, enfim. E eles moram no Afeganistão, e no Afeganistão tem um campeonato, e esse campeonato existe mesmo, né? Depois eu fui até procurar. Existe um campeonato de pipas, né? Então, vai lá um monte de gente para um determinado lugar, lá do Afeganistão, e eles começam a empinar pipa e, na verdade, ganha quem ficar com a sua pipa sem ser cortada. Essa é a lógica do campeonato. E o Amir, que é o menino rico da história, ele é super bom empinador de pipa, né? E o Hassan, assim, ele tem uma admiração pelo Amir, sabe? Pela amizade deles. E não é porque ele tem dinheiro, não. Ele admira muito, assim, a amizade deles é muito bonita. E aí eles vão para esse campeonato e o Amir ganha. O Amir ganha. O Amir consegue cortar todas as pipas, né? E o Hassan, ao mesmo tempo que ele não é um bom empinador de pipa, ele é um bom caçador de pipa. Então, o que que acontece? Quando as pipas vão sendo cortadas, a coisa mais legal do campeonato é que a criançada vai atrás para pegar as pipas que caíram e aquilo é um troféu para elas. Porque elas conseguiram descobrir onde é que a pipa caiu e ficam com a pipa. Então, é uma diversão. E tudo isso é verdade desse campeonato. Eu depois fui ler. É verdade mesmo, existe assim um monte de criança que vai atrás das pipas cortadas, enfim. E então o Amir é o cara que ganha o campeonato da pipa, e aí o Hassan fala assim: Amir, você quer que eu vá pegar uma pipa para você? Eu vou pegar a pipa mais bonita que tinha aqui, essa última que você cortou, e que era de uns inimigos, assim, né, da família do Amir.
E aí ele fala assim: você quer que eu vá pegar pra você? Eu vou, eu sei onde elas caem. Então o Hassan era considerado o melhor caçador de pipas, porque ele não precisava nem olhar para o céu, era o que o livro diz, né? Ele já sabia onde a pipa ia cair. E aí ele vai buscar essa pipa. E quando ele vai buscar essa pipa, o amigo dele vai atrás dele, assim, meio que se perde um pouco, ele sai na frente, daí o Amir vai atrás dele, mas não necessariamente junto. Só que quando ele vai buscar essa pipa, ele encontra os inimigos do Amir. E esses inimigos lá da família do Amir, enfim, sabem que ele é o empregado do Amir, que ele é filho dos empregados do Amir. Então, eles humilham o Piá mais ainda, né? E daí acontece nesse momento a coisa mais triste do livro, que eu não vou contar, que foi uma parte que eu me acabei de chorar. Gente, eu tenho vontade de chorar só de lembrar dessa parte. Enfim, me dá mil arrepios. E aí acontece tudo aquilo. E ali, não vou contar a história toda. E ali muda radicalmente, assim, a história pra frente, né? Muda a história da amizade, enfim. É, e aí o livro se desenvolve, dá um pulo de 10 anos depois, e aí a gente começa a ver como que estão os personagens. E é um livro, ele tem essa parte muito, muito triste, de chorar demais, né? Ai, Aline, eu acho que o livro tem spoiler, eu fico com dó, porque eu quero que as pessoas leiam, né? Eu quero deixar elas curiosas. E aí o que acontece? Quando acaba o livro, é engraçado porque ele tem umas partes muito felizes, porque você acha linda a amizade deles. Aí tem uma parte muito, muito triste e aquela tristeza vai só se ela vai se arrastando durante o livro, aquela tristeza, e você vai pensando assim, meu Deus, gente, como que chegou a isso, né? Como que chegou a essa situação? E aí existe ali uma reviravolta no livro, não é bem uma reviravolta, não dá pra dizer que é um plot twist, né? Não é uma reviravolta super. Mas acontece uma coisa no livro que vai mudar um pouco de como você vê o personagem principal. E aí isso vai acontecendo e você fica com uma esperança de que o fim do livro seja muito feliz. E na verdade o fim do livro não é feliz. Ele também não chega a ser tristíssimo. Eu lembro que eu não chorei no fim desse livro. Eu chorei nessa parte específica e que pra mim valeu já colocar esse livro na lista. De tanto que eu chorei. Mas o fim é um fim. É um fim real, é um fim realista, né? Mas porque ele não é nem um fim tristíssimo, mas também não é um fim alegre, sabe? É um fim que eu acho que é de acordo com o que aquelas vidas mereciam, assim. Mas no fim das contas, eu fiquei muito triste com a história inteira, assim. Nossa, eu falo desse livro e me dá vontade de chorar de novo já. Mas é porque você vê como uma, sei lá, né? Como as pessoas às vezes jogam fora uma amizade, assim, por falta de coragem, né? Por covardia. Então, assim, é um livro que ensina muita coisa. Pra mim, ensinou muita coisa, assim, muita mesmo. Eu adoro ele, apesar de ter chorado demais. Mas eu adoro o livro porque, pra mim, ele tem muitas lições, assim. O Marcos diz que A Cidade do Sol é do mesmo autor e é muito bom. É com duas protagonistas mulheres, é de se acabar. Marcos, se você aceitar, eu vou te chamar daqui a pouco, quando eu terminar de falar do terceiro livro. Vai se preparando aí, penteando cabelo e tal. Mas só se quiser, tá? Porque eu não obrigo ninguém, obviamente. Aí eu queria que você falasse desse livro, se você topar. Já que ele é triste também. Muito bem. Então, para quem chegou depois, eu falei do Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. Terminei de falar agora há pouco do Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini. E agora eu vou falar de um outro livro que se chama Toda Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr. Fins tristes são ótimos, surpreendem, afinal a gente sempre espera um final feliz. E eu acho que o pior, Flávio, desse livro não é nem o triste, né? Ele é um fim
que era o fim que tinha que ter. Então ele não é nem tão triste assim, mas ele é surpreendente. Porque é bem isso, a gente espera um final feliz, né? Então, Marcos, você vai tratando de sua vergonha, tá? Que a gente já vai conversar. E enquanto eu vou falando, dou toda a luz que não podemos ver. Até eu terminar desse livro, você decide o que você vai fazer, tá bom? Alguém já leu esse livro? Toda a luz que não podemos ver? Esse livro é de 2015, se eu não me engano. Deixa eu até ver exatamente de qual ano que ele é, para eu não falar besteira aqui. 2015, exatamente. E no mesmo ano de 2015, ele ganhou o prêmio Pulitzer de ficção. Esse é um dos livros que estavam naquela lista lá daquele ano bem louca, que eu queria ler todos os livros premiados da vida. Então eu li vários livros premiados. Pretendo continuar com essa lista, né, para sempre na minha vida. Mas esse Toda a Luz que Não Podemos Ver, ele entrou na minha lista por causa disso. Então eu não sabia quase nada da história. E é muito legal porque eu gosto muito quando eu pego um livro que eu não sei nada da história, né? Que eu nunca tinha ouvido falar. Eu também nunca tinha ouvido falar quando eu fui ler, né? E a história é a seguinte: é a história de duas crianças, sob o ponto de vista das duas. Eu vou colocar depois no. A Evelyn pediu para eu passar essa lista. Depois eu coloco nos stories, lá nos destaques, os livros indicados na live, livros para chorar, tá? Daí eu coloco lá certinho. O Toda a Luz que Não Podemos Ver, ele é um livro que conta a história de duas crianças sob o ponto de vista das duas crianças, ou seja, em primeira pessoa. E ele vai alternando as histórias. Então tem a história da Marie-Laure, eu não sei como é que fala, porque é um nome francês, é uma criança francesa que mora num lugar da França, que eu acho que deve ser lindíssimo, que depois eu fui procurar no mapa, que é em Saint-Malo, não sei se é assim que fala, e o nome dela é Marie-Laure Leblanc, esse é o nome da personagem principal. É uma menina de 6 anos, não, 8 ou 9 anos, uma menina de 8 ou 9 anos, que é cega. É uma criança que ficou cega com 6 anos, ela teve catarata muito cedo e com 6 anos ela ficou cega. E ela era filha essa personagem é filha de um serralheiro que trabalha no Museu de História Natural de Paris. Então, quando ela fica cega, e daí assim, eu vou contar primeiro um pouquinho dela, depois eu conto do menino, tá? Os dois são mais ou menos da mesma idade. Ela tem uns 8, 9 anos, o menino tem uns 10, 11, uma coisa. O menino tem 8, né? Isso tudo se passa em 1934. Então, é o período ali da Segunda Guerra, né? Começo ali começo da Segunda Guerra. Quando a França, inclusive, já está. Acho que. Não, ele começa a acontecer em 1937, exatamente no começo da Segunda Guerra. E aí a França já tá tomada pelos alemães, uma parte da França já está tomada, não esse lugar onde a Marie mora. Mas a Marie, ela, nesse lugar, né, que ela mora, que é um lugar perto, periférico ali de Paris, em Saint-Malo. Como ela fica cega com 6 anos, o pai dela faz o quê? Ele começa a ensinar ela a andar pelas ruas de Paris, começa a ensinar a fazer, a entender quais são as ruas, como que ela chega até essas ruas, mesmo sendo cega, ensina braille para ela. E o pai dela faz uma maquete da cidade de Paris para ela poder perceber as ruas e os lugares com as mãos. Então, quando ela sai na cidade, ela sabe andar pela cidade porque o pai dela fez uma maquete para ela poder entender a lógica da cidade e nunca se perder, mesmo quando se um dia ela não estiver com o pai dela. Então, essa é a história da Marie. Essa é a primeira história. Aí a gente vai para a segunda história, que é do segundo personagem, que é o Werner Pfennig, de 8 anos. O Werner é um órfão alemão, ele vive numa cidade
bastante uma cidade de mineração lá da Alemanha. E ele tem uma irmã, ele e a Jutta, né, o Werner e a Jutta são dois irmãos alemães órfãos. E o Werner é um piá que gosta muito de consertar coisas. Pega um brinquedo destruído, ele consertava. E aí ele começou a gostar muito de consertar rádio. E ele se mostrou um prodígio com concerto de rádio. E uma das pessoas do orfanato percebe isso, uma das diretoras do orfanato percebe isso e avisa alemães que ela conhece, né, que estão ali na linha de frente, fala assim, ó, a gente tem uma criança aqui que sabe consertar a rádio. Assim, qualquer rádio que chega aqui ele conserta. E aí o que os alemães fazem, né? Pegam ele pro regime nazista. E aí ele sai do orfanato e assim é muito triste porque a irmã fica. Então, né, não tem essa lá no nazismo de vou pegar você e vem sua irmã junto, não, né? E aí ele começa a ser assim, ele não se vê como uma pessoa obrigada a trabalhar, mas ele é totalmente cooptado, né, pelo nazismo para trabalhar com um concerto de rádio. Se tem filme, eu acho que não, Aline. Eu nunca vi se tem filme desse livro. Pode ser que é porque eu não saiba mesmo. E essas duas crianças, o que acontece? O livro vai contando as histórias dela. Então, assim, é um capítulo da Marie, um capítulo do Werner. Um capítulo da Marie, um do Werner. E essas histórias vão acontecendo, 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 até que esses dois se encontram. Essas duas crianças que, teoricamente, nunca se encontrariam na vida, porque uma é francesa, o outro é alemão, um trabalha para a guerra, a outra está fugindo da guerra, né? E eles se encontram. E, gente, é a coisa mais linda, porque assim, quando eles se encontram, primeiro que assim, né? Por que ele tá na lista dos livros que é de chorar? Primeiro que eu já chorei milhares quando conta a história dela, da cegueira dela, né? Já começa por aí que eu já achei assim uma tristeza total. Aí, quando conta a história do Werner, que é órfão, nossa, daí você já começa a chorar de novo. E aí essas histórias elas vão indo, e assim, é a história de duas crianças, né? De novo, duas crianças, aquela ingenuidade dos 8, 9 anos, né? Não saber direito o que está acontecendo. Tipo, o Werner não sabia direito por que ele tinha que ficar viajando para tantos lugares da Alemanha para arrumar rádio. Ele não entendia por que isso acontecia. A Marie não entendia por que ela estava se escondendo, porque chega uma hora que ela tem que se esconder, né, com o pai e tal. Gente, é tristíssimo tudo isso. E daí eles se encontram. E quando eles se encontram, é uma esperança no livro, sabe? É uma esperança, porque você tá vendo assim tudo desmoronar e daqui a pouco entram, aqueles dois se encontram e eles criam uma amizade tão bonita. E uma relação tão bonita e tão sincera e tão fora de tudo aquilo que eles estão vivendo. E aí, assim, esse encontro deles faz, inclusive, o destino deles ser diferente do que talvez seria se eles continuassem a vida deles, né, paralelamente, sem nunca se encontrarem. E aí fica super interessante, mais ainda, né, mais interessante ainda o livro quando eles se encontram. Então, essa é a história do Toda Luz que Não Podemos Ver. Não vou contar o que acontece quando eles se encontram, não vou contar o fim, né? O fim também é muito triste, eu lembro que eu chorei também. Mas é um livro, assim, gente, de uma sensibilidade, sabe? Aquele livro sensível, aquele livro, assim, é, envolvente, mas principalmente é um livro sensível. Eu acho que se eu desse um adjetivo para esse livro, eu daria esse, porque é uma sensibilidade para contar a história das crianças, sabe? Para contar a história da própria guerra, assim, a relação com o pai, a falta de relação com os pais, que é o caso do Werner, que é órfão. Então, assim, vai contando tudo isso de um jeito tão sensível que não é piega, sabe? Não é um livro assim, ai, tipo, pesou na mão falar disso. Não. É um consegue mostrar isso de uma maneira muito 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 singela, assim. E acho que por isso que ele é tão chorável. Será que existe essa palavra, né? Por isso que ele faz tanta gente chorar, porque
ele é muito bonito, assim, no que ele quer mostrar, né? No sentido que ele quer mostrar. Então, essas são as minhas três indicações, né? Caçador de Pipas, o Menino do Pijama Listrado e o Toda Luz que Não Podemos Ver. De todos eles, o menorzinho é o Menino do Pijama Listrado. Ele tem bem pouquinha página, acho que é umas cento e pouca. O Caçador de Pipa um pouquinho maior, acho que tem quase 300 páginas. E o Toda Luz que Não Podemos Ver é uma bíblia. Ele é grande, ele tem mais de 500 páginas, se eu não me engano. Mas é maravilhoso. Os três valem muito a pena. Marcos, acabou com a tua vergonha? Quer ver que o Marcos até saiu de medo que eu chame ele? Será que ele saiu? Quem que quer conversar comigo? Falar sobre algum livro triste aí que leu, que chorou, que se acabou de chorar? Deixa eu ver se o Marcos ainda tá aqui. O Marcos ainda tá aqui. Marcos, e aí? O que você acha? Tem umas pessoas aqui que colocam até que não pode participar. Não, gente, eu não chamo vocês se vocês não quiserem. Pode chamar. Muito bem, Marcos. Gostei de ver. Vamos lá. O Marcos, um outro livro é, do autor do Caçador de Pipas, né? Do Khaled Hosseini. Ei, oi, Oiê, Marcos, tudo tudo bem? Ai, bom? gente, deixa eu me arrumar aqui. Tudo bem, professor? E Isso, passa você? um perfume, tudo, e você? Ah, Então é? você leu um outro livro do Khaled Hosseini, é isso? Sim, eu não tenho ele aqui. Eu passei para frente porque eu não gostava da edição Como que é o dele. nome Daí eu dele? nunca comprei. É A Cidade do Sol. Tá, É muito bom. Calma, deixa A eu apagar as Cidade do mensagens que estão Sol. chegando. Uhum. Isso. Ele é muito bom. Ele conta a história de duas protagonistas, a Marianne, que tem 33 anos, e a Laila, que tem 14. Só que o livro começa com a Marianne adolescente. Ela é Esse forçada daqui, ó. pelo pai. Ai, meu Deus. Esse mesmo, caiu aí. Nossa, tipo, né? Calma aí. Deixa eu colocar aqui pro povo ver. Esse daqui, ó. A Cidade do Esse, nossa, Sol. esse filme me partiu o coração. E eu li já faz anos. Então, são duas mulheres. Duas mulheres, elas vivem lá no regime do Talibã, lá no Oriente Médio, e as duas têm o destino, têm classes diferentes. Uma era filha de um sapateiro, é filha de um homem pobre, ela casou com um sapateiro quando ela tinha 14 anos, e a outra é filha de um professor que tem 14 anos. Até na sinopse, né, diz que ela é uma das melhores alunas da escola. Só que o destino das duas se cruzam, porque a Marianne não pode ter filhos e no regime deles eles são obrigados a ter filhos, né? O marido quer ter um descendente e ela não pode ter filho e a Laila entra na história. O livro é narrado em terceira pessoa, mas é muito bom. Fala de violência doméstica, casamento na adolescência, casamento infantil, é assim excelente. Foi de partir o coração. Eu não Você tenho ele também aqui para chorou um mostrar a monte. capa, mas a Ana já mostrou. Eu recomendo, porque fala bastante do papel da mulher na. Chorei. E me marcou muito. Até hoje eu lembro desse livro, assim, sabe? Até me deu vontade de reler. Quando você falou O Caçador de Pipas, me deu vontade de E reler para você já leu O relembrar a Caçador de história mesmo. Pipas? Já. Também faz Também. anos, dá para reler de novo para relembrar a história. Mas É. é de partir o coração. E Eu separei alguns aqui, Ana, esse outro que para falar. outros? Ah, legal, me fale então. Mas antes de você me mostrar esses Ó, outros, esse que você hum, leu, A Cidade do Sol, é, você chora assim em alguns momentos específicos? Você chora no fim? Como que ele é assim? Você ele é chora o para livro chorar em momentos inteiro? específicos, assim. Não, eu acho que acho que depende muito da pessoa. Eu chorei em momentos muito específicos, assim, alguns acontecimentos, porque o autor tem muito disso de narrar detalhadamente o que acontece com os personagens. Então, assim, a Maria tem uma parte do livro que ela o marido bate nela, assim, até quase ela morrer. E eu tenho a cena guardada na memória que ela fala que ela perdeu alguns dentes. Então, assim, ele narra tão bem, tão detalhadamente, que Que fica você na sua cria a cabeça. cena. Sim, então eu acho que
né? É lindo esse livro. Entendi, Nossa, apesar da história ser pesada, é um livro muito bom. entendi. Ai, gente, E quais de outros verdade. aí? Ó, eu trouxe quatro, mas é que são dois da mesma série. Eu não sou Tá, uma pessoa tão culta igual a Ana Mira, tá? Então eu leio outro tipo de livro. Esse aqui, ele se chama A Lista Negra, da Jennifer Brown. É da Gutenberg. A Gutenberg lançou ele há uns 2 anos com o verdadeiro nome, que é A Lista do Ódio. Eles mudaram o nome, mas como eu só tenho essa edição, eu tenho com a essa capa lista mesmo. negra. Isso, é da Mas Jennifer agora Brown. chama Essa lista do autora, ódio. isso, essa autora ela aborda muitos temas assim, para adolescentes, temas pesados. Ela tem um livro sobre relacionamento abusivo e esse aqui ele fala muito sobre bullying. Conta a história da Violet e do Nick, eles são um casal de namorados e eles têm uma lista do ódio com pessoas que fazem bullying com eles. E acontece que isso acontece logo no primeiro capítulo, tá? Não é spoiler. O Nick ele entra na escola armado e começa a atirar contra todo mundo, e principalmente aqueles que estão na lista. E a Violet não tá entendendo o que tá acontecendo e ela, para salvar o Nick e para salvar os colegas, ela também é atingida. E daí o livro conta a história. O livro é dividido assim em a história da Violet e as notícias do jornal da época. Então conta assim o que aconteceu para ele chegar a querer, né, atirar nas pessoas da escola e o que acontece depois. Então, assim, é muito bom, porque ele também é pesado. Ela tá. Ai, gente, eu tô caindo na minha cama, desculpa. Acontece que ela tá tentando se recuperar do que aconteceu. Ele não sobrevive, ele acaba tirando a vida. Isso também acontece no primeiro capítulo do livro, não é tanto spoiler assim. Então, mostra toda essa fase do porquê ele chegou a fazer isso e como ela se recompõe depois. É E sensacional. você leu. Ela é uma escritora para adolescentes e você leu adolescente Isso. ou não? Ela escreve livros para adolescente, assim, jovem adulto, né? Tá. Esses que estão saindo da adolescência, mas que é muito importante. E você Ela tem, acho que, uns chorou em 3 ou quais 4 partes livros. desse livro? Desde o No- primeiro capítulo, Ana. Ver ele atirando, né? Ler sobre ele atirando e o porquê ele atirou, tanto que ele atira na própria namorada. Voltou? Tá, não, você tá meio. Agora tá mais. Ih, tá mais ou menos. Tô? Tô aqui. Aí, agora sim. Oi, apareceu? Apareceu. Oi? Apareceu? Tanto que quando ela tenta fazer ele parar com o que ele está fazendo, ele atira nela. Então, assim, mostra uma questão da depressão, do porquê ele fez isso. Então, assim, é um livro pesado, apesar de falar para adolescentes, mas é um livro pesado. Ele tem. Não é muito grosso, ele tem Ele pareceu 270 pequeno. páginas. Uhum. 270 páginas. Aí E daí agora, por tem uma um questão. outro da mesma autora. Isso, é Amor Amargo o nome. Ele tem uma capa vermelha, é de relacionamento abusivo. Esse eu nunca Hum, li. Sempre teve na minha hum. lista de leitura, mas esse eu nunca li. Tem medo Também. E de ela ser fala uma que choradeira também. sim, de ser muito pesado e eu não aguentar ler. Outra aqui que eu separei, esse eu não chorei tanto, mas ele me deixou triste também. É O Sol é para Todos, da Harper Lee. É Ai, narrado gente, por uma esse livro é criança. triste mesmo. É demais, demais, demais. E acho que ele é mais Também triste por criança. ser narrado por uma criança, que é inocente, não sabe o que está acontecendo. Então, esse livro é É, de partir o a coração. se- E o é, final é de destroçar. Nossa, não. é a Stout, né? A criança. Uhum. Isso, a Scout, Então, com o a irmão. Scout, ela tá na minha live como personagens que amamos. Eu amo Sim, essa ela é muito personagem. fofa. E ela, assim, a gente vê o pai também. E tem um segundo. Voltou? Não, não li. Não li, diz que voltou.
A continuação do Sol é para Todos, né? Eu não li. Isso. Eu não li a continuação. Não, E foi escrita esse assim, foi. bem depois, né? Foi. E esse eu li, eu não sei se eu não. Eu li acho que no tempo errado, porque eu li no carnaval. Aí acho que eu não fiquei tão. Eu fiquei triste, mas acho que não foi um livro que me fez chorar, assim, né? Mas é um livro que para chorar. Te Eu deixa trouxe dois triste. aqui, Ana. É verdade. Eu li. Eu li e fiquei triste também. Deixa eu ver, enquanto você vai achando o teu outro aqui, deixa eu ver quem que as outras pessoas falaram. Luiz Felipe, quando você estava falando do ódio, ele perguntou se era tipo o gabinete do ódio. O Ó, o Flávio Flávio deu uma Sieg falou: recomendação aqui para recomendação para chorar. chorar, o leitor. E o filme O Leitor quase morri de chorar. Eu também, eu só vi o filme. O Sol para Todos é triste mesmo. O fim é a realidade da sociedade. Sim. Leia se puder, Aline. Tem um clímax no livro que faz chorar muito, pois uma única verdade, uma única informação poderia ter mudado toda a história. Eu não li O Leitor, eu só vi o filme. E eu achei triste, assim. Mas não foi uma coisa de me matar de chorar. Eu acho que eu vou procurar o livro também. E qual que é a tua última indicação? Tô com medo de a gente ser cortado aqui na cara e Tá, na Ana, coragem pelo. você sabe que eu não sou uma pessoa muito culta igual você, né? Então eu leio muita fantasia, que é o meu estilo de livro que eu Pare! gosto. Gente, leitura é leitura. O tanto que a gente lê, o que a Não, gente esse é lê é o muito que bom. importa. Eu trouxe O Senhor das Sombras, da Cassandra Clare. É o segundo volume da série chamada Os É Artifícios das aquela. Trevas. Ela tem uma coleção, né? Essa Tem, autora. ela tem várias coleções no mesmo universo. Esse livro, ele fala muito sobre conquista de poder, política mesmo desse universo, mas é uma coisa que acontece no último capítulo que é de destroçar o coração. Que daí continua no último, que é Rainha do Ar e da Escuridão, que essa capa eu acho maravilhosa. Então, Eu assim, ele é também um acho. Eu acho calhamaço, as capas dos livros dessa autora, eu acho lindas. Todas. sim. Ela até fez uma live segunda-feira, assim, foi muito boa, Que na Galera legal! Record. Então, assim, uma coisa que acontece no último capítulo que tem consequências nesse. O mais triste, assim, além do acontecimento, eu não vou falar porque é um mega spoiler, mas, assim, as consequências do que acontece nesse livro. Fala muito de política, é um livro, assim, foi o último que ela lançou até agora, né? E é o que fecha essa série. Que fala, é a série um pouco mais adulta dela, que fala mais de política do que as outras. As outras são bem mais para Uhum, adolescentes. Mas essa uhum. aqui, como a política corrompe as pessoas, o como a conquista do poder e querer o poder corrompe as pessoas. É muito bom. E Esse tem aqui a eu ver li com assim isso, a em dois parte que te dias, fez chorar? um pouco, tem. Porque é uma cena que eles estão num julgamento, digamos assim. E daí, Uhum. nesse universo, eles são julgados por uma espada. Eles têm que segurar uma espada, que a espada obriga eles a falarem a verdade. E essa espada é quase que tortura. Uhum. Deixa a pessoa louca, pode. E por causa disso, desse julgamento, acontece uma coisa com uma outra personagem que não tinha nada a ver com o julgamento em si. E daí as consequências do que acontece com Vão vir no ela outro livro. geram no terceiro livro. Entendi. Porque conta a história de uma família, assim, são vários irmãos, e ela tem um irmão gêmeo que é autista. Eu acho legal essa autora porque ela aborda, assim, coisas diferentes. Então, nesse livro aqui tem uma personagem trans, desde o primeiro tem casais gays, casais lésbicos, então é muito importante, assim, a representatividade que ela traz, sabe? E a Que legal. consequência que ela traz para o irmão autista dela, no decorrer do livro, é o que fica triste. Deixa mais triste ainda, sabe? Porque, assim, é a família inteira que acaba quebrada por uma coisa que ela não teve culpa do que aconteceu. É muito bom. Entendi. Muito São bem! essas as minhas Adorei todas indicações. as indicações. Fiquei com vontade de ler todos esses que eu não li, inclusive esse último. Ai, é muito bom. É, Viu como não dói nada participar? Não, é de Ai, que tem boa, é de boa. vergonha! Muito obrigada por participar, Marcos. É Adorei. isso, Ana. É um prazer. Sempre que precisar, é Apareça só aqui nas chamar. outras. Pode Sexta-feira tem a deixar. próxima, tá bom? Pode deixar. Vou Beijo. aparecer. Beijo. Obrigada. Como é que eu faço? Tchau. Eu
Gente, tema da nossa próxima live. Sexta-feira eu vou falar rápido, né? Porque senão, ó, vão me cortar aqui. O tema da nossa próxima live, que é depois de amanhã, sexta-feira, às 8 horas, são personagens que amamos. Então eu vou, né, como sempre, falar de 3 livros, 3 personagens aqui em livros que daí eu vou citar e vou falar por que eu amo esses personagens, né? Então, quem assistir e tiver já um personagem aí que ama de paixão, que tá lá guardado no coração, que sempre lembra desse personagem, que quando tiver um filho vai dar o nome desse personagem para o seu filho, para sua filha, entre na live de sexta que eu te chamo para conversar comigo, tá bom? Obrigada por todo mundo que assistiu, por todo mundo que ficou até agora. Desculpem não ter chamado mais gente, não ia dar tempo, mas na sexta-feira eu espero vocês novamente. E na sexta-feira, gente, é a última live do mês. Eu vou ter algumas novidades para contar para vocês. Então, cheguem cedo na live, tentem chegar ali 8 horas em ponto, que eu vou começar a contar algumas novidades das lives de junho, que estão bem legais, com a ajuda das minhas conselheiras, a Evelyn e a Aline, que são ótimas. Então, tem vários temas interessantes, vários temas bacanas. E a gente vai começar a fazer também live segunda, quarta e sexta. Então, não vai ser mais só quarta e sexta, vai ser segunda, quarta e sexta. Mas eu espero vocês, tá bom? Na sexta-feira para as novidades e para falar sobre personagens que amamos. Muito obrigada, gente, por todo mundo que ficou até aqui agora comigo, tá? Beijo, tchau!